Paz do Senhor, Wesleyana Contagem, bom dia. Os irmãos estão felizes, animados, glórias a Deus. Hoje é um dia que eu estou muito feliz. Como é bom estar presente nesse culto junto da geração raiz. Podeis assentar? Estar à frente dessa geração. Embora eu tenha 40 anos, eu pude viver o início, meados dos anos 80, 90, os anos 2000, e eu pude ver essa transição da geração raiz para a geração Nutella. Né? Eu estava lembrando como nós conversávamos sobre este nome para essa geração no final de dezembro, em dezembro do ano passado. O pastor Moisés reuniu conosco e estava a equipe pastoral e nos colocou na direção da geração, à época chamávamos de 60 mais. Eu lembro quando nós estávamos a caminho do concílio, eu, a Dalisa, o pastor Alex, a Carol, e nós tentávamos definir um nome para esse ministério. E no carro eu lembro que a gente falava alguma coisa como, e essa geração ela é muito forte. Essa geração 60 mais não é essa geração Nutella. Então o que não é Nutella, com todo respeito, eu não sou aqueles saudosistas também que fica dizendo que a geração anterior foi muito melhor. Eu acho que todo tempo tem as suas coisas boas, todas as gerações podem e influenciam para o bom andamento, para o crescimento do reino, mas no dia nós falamos, então se não é Nutella, não é uma geração fraca, é uma geração raiz. E aqui estamos nós, a geração raiz da Wesleyana Contagem. É a geração que precisava dar corda no relógio, não precisava colocar a bateria, é a geração que tinha um despertador analógico, um toca-discos analógico, é a geração que tinha o disco de vinil, que tinha a fita cassete. Quantos de nós, quando os rádios começou a tocar aquele hino que a gente queria tanto, não colocou lá o gravador para gravar aquele hino, porque antes não tinha Spotify, não tinha Deezer, né, não tinha YouTube Music, não tinha nada disso, então a gente dava o play lá na música, no gravador, para gravar aquela música, e quando alguém falava, a gente ficava bravo, ou quando entrava uma propaganda, a gente perdia aquela gravação, e essa era a forma da gente ter os nossos louvores. Então, eu lembro que há uns dias atrás eu estava com o pastor Silmar, e a gente subia a JK, ele falava, eu andei isso aqui tudo a pé, a época que nem existia asfalto aqui. Então essa geração, ela foi moldada em algo muito forte, foi moldada no fogo, foi moldada na dureza, porque andar no asfalto é muito fácil, mas andar onde ainda não existia asfalto é algo muito complicado. Andar no buraco, às vezes quando a gente vai para um sítio aí, a gente vê o tanto que é difícil andar em uma estrada de terra. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço de todas as coisas estão muito mais fáceis. Então, temos vivido, talvez, algumas coisas um pouco mais fáceis, tempos um pouco mais fáceis, porque vocês vieram facilitando, vocês vieram pavimentando para que pudéssemos usufruir do benefício, do conforto de hoje. Certamente, há 50 anos atrás, essa igreja não era confortável como é hoje. Não tinha esses ar-condicionados, não tinha essas cadeiras com esse encosto, não tinha esse projetor de alta definição. Então, foram essa geração que vieram fazendo isso por nós. Certamente, os filhos de vocês vivem um tempo muito mais fácil do que o tempo que vocês viveram. Então, quando eu faço essa comparação de raiz com Nutella, é de uma forma muito respeitosa à geração raiz e de uma forma muito respeitosa à geração que
ainda está se desenvolvendo e que com toda certeza tornará o tempo ainda mais fácil para os que virão. Eu entendo que o tempo será muito mais fácil do que para a Lara. Deixa eu olhar minha hora aqui no meu relógio invertido, porque na época de vocês era assim que funcionava, né? Mas hoje eu quero convidar, hoje é o nosso último culto raiz. Estamos no dia 28 de dezembro de 2025. Ainda não é o último culto do ano, porque nós teremos o culto da virada aqui. E eu quero já passar alguns avisos. O pastor Moisés, ele pediu que os GECELs, nós não vamos ter uma confraternização aqui na igreja para alimentação. Então, os GECELs, vocês, todos os líderes, têm a liberdade para cada um organizar em suas casas como será após o culto. Então, nós teremos o nosso culto aqui, que vai se iniciar às 22 horas. Precisamos lembrar que, assim como nos anos anteriores, precisamos trazer aquela carta que escrevemos no final do ano, a carta que vocês escreveram no ano anterior, elas já estão disponibilizadas aqui na igreja. Vocês podem e devem convidar as suas famílias para essa virada. É importante entrarmos o ano de 2026 na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o ano de 2026 será um ano grandioso para as nossas vidas. Será um ano de muitas bênçãos. Por alguns anos eu escrevi a minha cartinha aqui nessa igreja, depositei aqui no culto da virada no ano anterior. Eu falei para Deus, eu não preciso escrever uma nova carta, porque continua valendo o que eu te pedi nos anos anteriores. E no ano de 2026 eu vou poder colher a minha vitória, porque Deus, ele continua operando milagres. O Deus dos tempos passados é o Deus deste tempo. E Deus, ele pode e vai realizar o que você tem pedido. Ele pode e vai realizar o que você tem sonhado no tempo dele. E hoje é um bom momento. O final do ano a gente sempre reflete. Eu falo sempre que domingo é um dia de reflexão e final do ano é um dia de reflexão. A gente gosta de começar naturalmente as coisas na segunda-feira. Não, segunda-feira vai ser diferente, eu vou iniciar. E no final do ano, todos nós também pensamos nisso, escrevemos planos, escrevemos projetos e o que sonhamos, o que almejamos, e não há nenhum problema nisso, está certinho. E nós almejamos algumas coisas para o ano de 2026. Então, naturalmente, escrevemos ali o que queremos melhorar, o que queremos realizar, e este é o momento para falarmos sobre tempo. O final do ano é o momento para fazermos uma reflexão sobre tempo. O apóstolo Paulo, em Efésios, toda a carta aos Efésios, ele trata sobre a nova natureza do homem, depois que recebemos a Cristo. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5 de Efésios, apenas os versículos 15 ao 17. Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Eu vou dizer FL. Porque, né, hoje nós temos a FL. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, aproveitando bem o tempo. O que nós temos de mais valioso, essa semana eu estava conversando com a Dalisa e a gente falava sobre o que é valioso para nós. E certamente na sociedade existem pessoas
com muito dinheiro e algumas pessoas que não têm nada de dinheiro. E enquanto a gente conversava, eu fiquei pensando sobre um bilionário, um trilionário, porque existem essas pessoas, não conheço nenhum, mas eu sei que existem, né? E essas pessoas, eu fico imaginando o valor do tempo para elas no leito de morte. Talvez esse bilionário ali nos últimos segundos de vida, quanto será que ele pagaria por mais 1 hora de vida, sabendo que lhe restam 10 segundos? Ou quanto que ele pagaria por mais 10 dias, por mais 1 mês, por mais 1 ano? Certamente ele abriria mão de todos os seus bilhões, ou certamente ele abriria mão de todos os seus trilhões. Então, isso significa que todos nós temos algo que vale muito mais do que o dinheiro. Tem gente que diz que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro. Tempo é vida, e vida não pode ser comprada com dinheiro. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem que o tempo que nós temos, ele vale muito mais? O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, ele trata sobre luz e sobre trevas, ele trata como é a nossa natureza. A carta aos Efésios fala sobre graças, fala sobre o favor de Cristo para nós. E ela fala que a partir do momento que, a carta aos Efésios fala que a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós já temos a natureza de Cristo. Então, se nós temos a natureza de Cristo, nós temos que nos parecer com Cristo. Só que se parecemos com Cristo, nós temos que comportar como alguém que tem a Cristo. E o apóstolo Paulo, na parte central da sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele fala sobre como devemos gastar o que temos de mais valioso, que é o tempo. O tempo é o que nós temos de mais valioso. Eu me lembro que na casa dos meus avós, tinha um relógio que quando existia um silêncio, você conseguia ouvir o tic-tac, tic-tac. Falar bom para a geração raiz é bom que vocês sabem o que é isso. Né? Então existia um relógio que fazia tic-tac. E eu me lembro que eu me lembro de os meus avós, que é meu avô José Rufino. Eu lembro que ele faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu lembro com muita clareza dele, talvez dos meus 5 até os 11 anos de idade. As minhas duas avós têm mais de 90 anos hoje, são vivas. E eu lembro que o tempo foi passando. Eu pude ver a saúde do meu avô diminuindo, eu pude ver o meu avô se envelhecendo, ele se tornando uma pessoa limitada por causa do tempo. E enquanto aquele relógio ele fazia tic-tac, o tempo passava. Coisas boas aconteciam. Ele pôde ver os netos crescendo, ele teve o privilégio de ver todos os netos, vivenciar o nascimento de todos os netos. Mas o tempo passava, e para nós o tempo está passando também. Quantas alegrias nós tivemos e temos enquanto o relógio ele está andando, o relógio, o Cronos, ele é cruel. O tempo passa. Enquanto nós estamos falando aqui, o meu reloginho acorda, ele está andando. Ele não para. As coisas acontecem, o tempo passa, nós vamos nos envelhecendo. Isso é normal e não existe nenhum problema nisso. Mas o que o apóstolo Paulo está falando, ele não está falando do tempo Cronos, ele está falando do tempo Kairos, que é a forma que nós vamos aproveitar o tempo, a forma que nós vamos gastar o tempo, porque as coisas acontecem enquanto o tic-tac está rolando. Perdemos pessoas, ganhamos pessoas, perdemos empregos, somos promovidos, tudo acontece nesse tempo. Mas o que fazemos neste tempo, que é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá? Quando no início eu trouxe essa comparação
sobre a vida, que é o que existe de mais valioso. A vida vale mais do que dinheiro, embora nós vendemos uma parte da nossa vida. Todos aqui são remunerados pela hora, de acordo com a utilidade do seu trabalho. O cálculo, quando você recebe a sua folha lá, sua folha de pagamento lá, ele é baseado nas horas que você concedeu do seu tempo. Então, o tempo que passa, ele não tem jeito de voltar atrás. Não tem jeito de você correr atrás do que ficou para trás. Você recebe por horas. Quando você recebe lá X salários, ou um salário, ou 2, ou 3, você está sendo remunerado por, acredito que sejam 44 horas semanais. Aí no cálculo com as horas lá do fim de semana, que é o descanso remunerado, deve dar 220 horas por mês. Então você vende 220 horas do seu mês para o seu trabalho. E não há nenhum problema nisso, porque nós precisamos alimentar do nosso suor. Então, nós temos que trabalhar. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos vendendo o tempo inteiro o nosso tempo. Nós estamos vendendo o que temos de mais valioso. E nesse fim de ano, que é um tempo onde nós ficamos refletindo, a virada do dia 24 para o 25, minha mãe, como ela faz aniversário no dia 25, a gente sempre passa juntos. E eu estava olhando para minha mãe, que agora acabou de completar os seus, eu acredito que 65, 66? Obrigado. 67 anos, isso é para ver se a Gisele está atenta. Aos 67 anos, o tempo ela está passando para ela. E eu lamento isso? Não, de jeito nenhum. Ela pôde usufruir 67 anos. Eu não sei se eu vou chegar lá, embora eu queira chegar aos 100, aos 110, com saúde. Mas o tempo está passando. O apóstolo Paulo, ele diz que nós que temos a natureza de Cristo, temos que aproveitar a vida que Deus nos deu. Quando o apóstolo Paulo ele fala de remir o tempo, ele não está dizendo, nossa, agora nós vamos voltar no tempo. Não, isso não é possível. A definição de remir é você pegar algo que está para estragar, ou algo que está vencendo e recuar. Aí ontem ainda, quando a gente refletia sobre essa mensagem, a Dalisa falou, Deilson, nós como arminianos, wesleyanos arminianos, nós temos que tomar cuidado para não falar sobre predestinação. Nós já estamos predestinados a morrer, nós já estamos predestinados, Deus já definiu o que vai acontecer conosco? Não, de jeito nenhum. A escolha está diante de vocês. Vocês vão escolher o que fazer com o seu tempo. Porque nós não acreditamos na predestinação, nós acreditamos na presciência de Deus. A presciência é o quê? Ele sabe o que vai acontecer com você, mas o que vai acontecer com você está definido, será definido por você. Por exemplo, se eu pego o meu carro e começo a andar 200 km por hora, qual que vai ser o meu destino? Uma hora eu vou acidentar e eu vou me dar mal com isso. Então, Deus, na sua presciência, Ele sabe que isso vai acontecer comigo, se eu continuar dessa forma. Mas como eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a escolha do que eu faço neste tempo, não, eu vou começar a andar agora a 60 km por hora. Então, eu mudei o meu destino final. Se eu me alimentar de uma forma que vai me fazer mal, certamente eu vou encurtar o que eu tenho de mais precioso, que Deus me deu, que é a minha vida. Então, Deus sabe o que vai acontecer comigo. O que eu quero dizer com isso é o quê? Nós temos o controle sobre o que nós vamos fazer com as nossas vidas. Nós temos o controle sobre o nosso futuro. E Deus, na sua presciência, Ele sabe qual será o seu destino final, mas isso depende da sua escolha. É por isso que, neste tempo, eu escolhi estar aqui, servindo ao Senhor. Porque se eu tenho que gastar o meu tempo, eu vou gastar ele de uma forma útil. Eu vou gastá-lo acrescentando as pessoas, eu vou gastar fazendo o bem. Porque como alguém que tem a natureza de Cristo,
como alguém que precisa frutificar, e o capítulo 5 ele diferencia luz das trevas. Como alguém que precisa ser luz, no meu tempo, a minha escolha é ser luz para alguém, assim como Cristo foi luz para mim. O que Cristo proporciona para mim, eu posso proporcionar para as pessoas. Porque agora, como parecidos com Deus, agora que nós temos o Espírito Santo, todos nós temos o Espírito Santo habitando em nossos corações. E quando o apóstolo Paulo fala que não devemos agir como tolos, é que devemos agir com sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus vai te fazer ter a melhor escolha de como gastar, de como gerir o seu tempo. Aleluia, glórias a Deus. Então, o que é o tempo? Nós trouxemos essa definição aqui do que é o tempo. Então, o que eu vou fazer com o tempo? E esse vai ser o tema, eu ainda estou na introdução, é o tema dessa mensagem. O que fazer com o tempo que Deus nos dá? Mas que mensagem é essa? Eu quero sair daqui avivado, eu quero sair aqui cheio de Deus. Mas essa é uma orientação que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja que estava crescendo. Certamente naquele tempo, com toda certeza naquele tempo, não existia ainda o TikTok, que não é da nossa geração, surgiu para essa nova geração. Certamente, não existia, com toda certeza, não existia o Instagram, não existia Reels, onde gastamos 3, 4, 5, 6 horas do nosso tempo, gastamos da nossa vida. Não existia isso, mas ele já tinha preocupação de como você usaria a sua sabedoria para gerir o tempo que Deus te dá. O que fazer com o tempo que Deus nos dá? O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele fala que os dias são maus. Não temos o que fazer em relação a isso. Na verdade, o que podemos fazer, nós temos duas opções. É ficar lamentando. O tempo está ruim, o dia está difícil, o imposto está alto, a minha coluna dói, eu estou pesado, eu estou ganhando pouco, ninguém gosta de mim. Tem várias formas de resmungar, de ser chato. Mas você pode se alegrar, eu ainda tenho tempo. Quantas pessoas não têm mais tempo? Eu vi uma certa vez o pastor Carlito Paz falando sobre o valor do tempo. 1 hora, para quem... Alguém já perdeu um ônibus ou um avião por causa de 1 hora ou por causa de 10 minutos? É muito ruim, o prejuízo é grande. Se você tem uma viagem marcada e não tem um outro ônibus para sair, ou não tem um voo seguinte para você sair, por causa de 10 minutos você perde a hora do embarque. Para o corredor de Fórmula 1, já houve campeonato mundial, onde o primeiro e o segundo lugar foi definido por uma fração de milésimos de segundo, menos que 1 segundo. Então, o tempo, ele é precioso. 5 minutos para quem está passando mal enquanto a ambulância ali do SAMU passa, é muito tempo. Então, o tempo, ele tem muito valor. E o que nós fazemos? Aí é a pergunta que eu faço para todos vocês. O que fazemos, ou o que fazer com o tempo que Deus nos dá? O versículo 15, ele fala dos tolos. Ele fala que nós não devemos agir como tolos, como pessoas sem sabedoria. Mas ele fala que nós devemos agir com sabedoria. Os tolos, eles agem por impulso. Os tolos, eles são ansiosos. Os tolos, eles são inseguros. Mas quem age com sabedoria, ele sabe que Deus está cuidando de tudo.
ele sabe que no tempo certo Deus ele não te desampara. Ele sabe que no tempo certo Deus ele está agindo. Ele sabe que Deus ele habita no seu coração. E ele sabe que com a sabedoria que vem dos céus, do próprio Deus que habita no seu coração, você toma as melhores decisões. Então nós estamos tendo a oportunidade. Um novo ano começa para a geração raiz. 26. Nós estamos tendo a oportunidade de começar mais um novo ano. E a pergunta que eu faço, o que vamos fazer com o tempo que Deus nos dá? A questão do tempo, de agir com sabedoria e não agir por impulso, é não querer brigar com o tempo. Nós não vamos brigar com o tempo, porque o tic-tac, ele continua, ele é implacável. Não tem jeito de parar ele. Vou tirar a pilha do relógio, vou parar de dar corda. Não tem jeito. O tic-tac, ele continua. O Cronos, ele continua correndo. O relógio, o cronômetro, ele age. Mas nós temos que aprender a lidar com essa situação do tempo passando. Quem aqui já foi na roça, já viu plantação ou foi da roça em algum tempo, sabe? Nós temos 4 estações do ano. E existe tempo de plantar, existe tempo de colher, existe tempo de maturação, existe tempo de transição. Então, você não vai brigar com as estações, você vai aproveitar o que aquela estação ela pode te propiciar. Neste tempo, o que nós podemos fazer, eu estou cansado, eu já tenho limitação. Faça o que é possível fazer dentro do tempo que Deus dá a você. Primeiro culto, nós falamos da profundidade, no nosso primeiro culto raiz, nós falamos da profundidade da raiz. O grande diferencial da geração raiz, e isso é importante, é que talvez nós sejamos a geração, principalmente para quem já está aposentado, que mais tenha tempo de contribuir para o avanço do Senhor, de contribuir para o avanço da boa obra. Aos avós que têm tempo de cuidar dos netos, este é o tempo de você semear. Esse é o tempo de transição. Esse é o tempo de você deixar um legado para a geração que ainda virá. Este é o tempo de você deixar a próxima geração ainda mais forte. É o tempo de você firmar as raízes dessa geração, que em algum tempo certamente será a geração raiz. Este é o tempo de frutificarmos com os nossos vizinhos. Este é o tempo de frutificarmos e gastarmos o nosso tempo de ir na padaria, de ir no mercado e tornar luz. Agora existe uma divisão clara entre trevas e luz. E este é o tempo de frutificarmos. Ainda há tempo de oferecermos muito para o avanço da obra do Senhor. A juventude, ela passou para alguns de nós, está passando para mim também. O vigor talvez ele diminua, e isso também não é erro. Não há problema nisso, isso é uma estação. Mas o grande detalhe é que Deus conta com todas as estações. Deus ele conta com kids, com a geração que está começando, a geração das crianças, mas ele conta com a geração raiz também. Ele conta conosco. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, mas qual que é o... Deus, ele sempre teve um plano B. O pecado entrou no mundo, ele foi lá e enviou Jesus, ele resolveu o problema. Mas em relação à propagação do evangelho, ao avanço dessa boa obra, ele não tem um plano B. Ele conta apenas com a igreja do Senhor. E essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que cumprir essa determinação do Senhor. Não devemos viver como tolos. Devemos viver como sábios. Devemos viver com sabedoria. Mas a vida está muito difícil, eu não aguento mais.
a Bíblia nos diz que o sol, ele é para todos. O mesmo sol que queima o agricultor, que queima aquele que está colhendo ali a cana, que está ali colhendo o milho, é o mesmo sol que dá crescimento. É o mesmo sol que gera energia. O mesmo sol que amolece a cera, é o mesmo sol que endurece o barro, aquele vaso que está formando. Então, devemos aproveitar as estações. Devemos aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo que Deus ele tem dado para nós. Deus tem dado algo muito valioso, que vale mais do que milhões, do que bilhões, do que trilhões. É o nosso fôlego de vida. Isso não tem jeito de ser comprado. Isso não tem jeito de ser prolongado. Em alguns, o tempo ele causa rigidez, em alguns, o tempo ele causa impaciência, em alguns, o tempo ele causa fechamento de coração, em alguns o tempo ele causa dor, alguns talvez estejam com o coração endurecido, mas em alguns o tempo ele causou mansidão, ele causou sensibilidade, ele causou dependência de Deus. E os dias são maus, tempos difíceis existem, estamos passando, isso é inerente ao pecado, isso sempre vai existir. Mas hoje é um tempo de mudarmos a nossa atitude em relação ao nosso hoje, em relação ao amanhã. Talvez o tempo ele te causou feridas que você olhando, isso não tem mais o que fazer. Em relação ao passado nós não temos o que fazer, mas em relação ao futuro nós podemos começar a fazer. Nós podemos começar a agir a partir de hoje, a partir de agora. O Kairos é isso, é aproveitar o tempo presente, é aproveitar as oportunidades que Deus, Ele sempre Ele nos dá. Aproveitar bem o tempo é isso, é reconhecer que diariamente nós temos oportunidades. A Bíblia nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Ainda há tempo de você voltar o trem para os trilhos, ainda há tempo de mudar o futuro. O remir ou o redimir é isso, é algo que estava para estragar. Você tira e dá uma função nova para ele. Nós temos a opção de viver presos no passado. Nós temos a opção de viver ansiosos pelo futuro. Nós temos a opção de perder o nosso hoje. Mas Deus, neste dia, com essa orientação que o apóstolo Paulo trouxe à igreja, nós temos a oportunidade de mudar o nosso amanhã. Deus, ele sempre pensa no futuro. Deus é o Senhor do tempo. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que não existia solução, Ele enviou aquele que existia antes do tempo para resolver o nosso problema. No tempo certo, Jesus Cristo, Ele entrou para garantir o nosso tempo futuro, para garantir a nossa eternidade. Dias maus, eles não suspendem a vontade de Deus. Os dias maus, eles existem, eles vão acontecer. Doenças virão, dores virão, tristezas virão. Mas eu tenho uma boa notícia: o Senhor sempre estará com vocês. Essa é a boa notícia.
Nos dias maus é que nós temos a oportunidade de não agirmos como tolos. São nos dias maus que nós temos a oportunidade de agirmos com sabedoria. O versículo 17, que é o último versículo que nós lemos aí, ele fala sobre vivermos com entendimento espiritual. E compreender a vontade do Senhor é isso. É examinar, é refletir, é analisar a vida com o que Deus já revelou. E se formos olhar as revelações da Bíblia, nós não temos com o que nos preocupar. No tempo certo, não no nosso tempo, Deus, ele sempre, em todo o tempo, ele entrou com a providência. O nosso Deus, ele nunca falhou. Em nenhum tempo, ele nunca nos desamparou. Versículo 15, nós falamos sobre o cuidado, sobre o modo de viver, sobre como nós gastamos o nosso tempo. O 16 fala de valorizar as oportunidades que nós temos. E, por fim, a sabedoria, a inteligência espiritual é buscarmos com consciência o que Deus quer de nós. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ainda temos muito tempo e devemos gastar o nosso tempo com muita sabedoria. Eclesiastes fala sobre isso. Eclesiastes 3:1 fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus, ele não trabalha com pressa. Deus, ele trabalha com propósito. Ainda um conselho de Provérbios 27:1: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã poderá trazer. O que isso quer dizer? Que o amanhã eu faço, amanhã eu procrastino, eu vou deixar para amanhã para resolver. Não adie as decisões que você deve tomar hoje. Não adie decisões espirituais, não deixe para amanhã. Comece a partir de hoje. Tiago 4,14 diz: o que é a vida de vocês? A vida é um vapor que aparece por um instante e logo ela desaparece. A brevidade da vida, ela exige urgência espiritual. Hoje, agora é o tempo de semearmos e aguardarmos a transição de estação, que é o ano de 2026. Estamos vivendo. Este é um tempo de transição. E para melhorar, eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Nós estamos falando de tempo, nós falamos aqui de geração raiz, nós falamos aqui do que vocês fizeram, do que vocês passaram. Certamente todos aqui, dos mais novos aos mais velhos, passaram por coisas que eu nem imagino, assim como eu também certamente passei por coisas que vocês nem imaginam. Mas o apóstolo Paulo fala aos Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. É o mesmo hoje, é o mesmo ontem e o mesmo sempre. O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não muda com o tempo. Chegará o dia em que o Cronos, ele será retirado. E nós viveremos para todo sempre o tempo Kairos. Usufruiremos para todo sempre do tempo Kairos. Ainda aos Colossenses, no capítulo 4, fala: vivam com sabedoria, aproveite bem o tempo, aproveite bem o tempo. O meu conselho para essa geração, o meu conselho para essa igreja é que a partir de hoje,
que não devemos mais desperdiçar o tempo valioso, o tempo caro, o tempo que o dinheiro não pode comprar. Que nós possamos aplicar bem o tempo, aplicar bem a vida que Deus nos deu. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Eu quero abençoar essa igreja. Após a oração, nós vamos fazer os sorteios e vamos trazer a premiação também para a melhor vestimenta. E temos também uma homenagem. Ao final da homenagem, eu quero pedir o pastor Fernando para orar para o casal Valdira e presbítero Gilberto também, que essa semana que passou, eles fizeram aniversário de casamento. Não é isso? 49 anos? 49 anos de casado. Foi o primeiro casamento nessa igreja. Então, se você pedir a secretária lá, a primeira assinatura é a assinatura desse casal bonito. E esse é um casal que tem usado muito bem o tempo que Deus tem dado para eles. E eu faço votos que mais 50 anos venham dessa união que é a inspiração para toda essa igreja. Então, ao final, o pastor Fernando vai abençoar esse casal. Deus, em nome de Jesus, te louvamos. Te louvamos, ó Deus, pelo tempo precioso que o Senhor tem dado a todos nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo nosso fôlego de vida. Te agradecemos, ó Deus, pela graça, pelo teu favor, que um dia restaurará também a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. E te pedimos, Pai, que a partir deste momento ela frutifique em nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que possamos agir a partir de hoje com sabedoria, dando valor à preciosidade que é o tempo que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, ó Deus, que essa igreja, que essa geração, que todos nós usufruamos de muito tempo, de muitos dias, de muitos anos, de muita saúde. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue fazendo morada em nossos corações, que continuemos sendo influenciados pela ação do Teu Espírito Santo, que hoje habita em nossos corações, e que neste tempo possamos frutificar em nossos lares, frutificar em nossos trabalhos, frutificar em nossa comunidade, frutificar em nossa família. Que possamos, ó Deus, não agirmos mais como bobos, como aqueles que desperdiçam a vida. Hoje queremos, ó Pai, gastar o nosso tempo, assim como a orientação que o Senhor nos passou através dessa palavra. Te agradecemos, ó Deus, por este tempo maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, por este 2025 de tantas bênçãos. Certamente, Pai, ainda temos algumas coisas, alguns sonhos, alguns projetos que ainda não foram realizados. Neste momento, ó Pai, nos lembramos dos filhos, dos netos, dos parentes, dos cônjuges, dos familiares que ainda não foram alcançados por este amor que fomos alcançados. Eu te peço, ó Deus, que me lembre daqueles que neste momento ainda estão perdidos. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor use estes que o Senhor tem dado tempo para fazer o diferencial, fazer a diferença na vida deles. Que essa geração possa continuar frutificando, que aqueles que estão de fora possam ver Deus, possam ver o Espírito Santo que habita em nossos corações.
abençoado para essa geração raiz. Te pedimos um ano abençoado para esta igreja, em nome de Jesus.